Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o propósito da ergonomia. Por que você deveria trabalhar ergonomia, seja estudos ergonômicos mais aprofundados, análise ergonômica, qual que é o propósito da ergonomia? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre os patrocinadores desses vídeos. Meu Mastermind Close Friends, que é um programa de mentoria sobre empreendedorismo, tecnologia, ergonomia. Ele acontece dentro do Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, quem quiser conhecer um pouco desse trabalho. Você vai passar um ano junto comigo, onde eu vou dar insights, sacadas. Eu falo que é os 5% que você não encontra nos livros, que você não encontra nos cursos formais, acadêmicos. Legal? É como se fosse uma dica, um insight, um conteúdo por dia, durante o ano inteiro. Também é patrocinado pela Ergo Trade School, cursos online, e também vou deixar o link aqui, e a Ergo Trade Gestão de Ergonomia. Então, vamos para o vídeo. O que acontece? Existe aí uma convenção que ergonomia é sobre encontrar problemas para dar soluções. Então eu vou com foco em encontrar um problema porque eu tenho que dar uma sugestão, certo? Só que a ergonomia, o propósito da ergonomia não deveria ser esse. Encontrar problemas para dar soluções. A essência da ergonomia é compreender o trabalho para transformá-lo, que é o título do livro do Guerrin, não é isso? Que é um clássico aí da ergonomia. Então, a ergonomia, o propósito não é encontrar problemas para dar soluções. O propósito deveria ser encontrar, entender o trabalho e compreender para transformá-lo. E como que eu faço isso? Encontrando a causa raiz, ou antes da causa raiz, do porquê que o trabalho é feito. Por que esse trabalho... Essa é a pergunta que você tem que fazer, esse é o ponto. Como que você compreende o trabalho? Qual que é o propósito desse trabalho? Por que ele é feito? Por que precisa ser feito esse trabalho? Entendendo isso, você consegue chegar nas causas raízes. Eu falei num dos vídeos passados aí sobre o modelo causal do Frank Bird, que fala lá que toda perda é como se fosse o efeito dominó, né? São peças de dominó. E aí eu falo lá que cada pecinha é um estágio desse modelo causal. Então você tem uma perda, a primeira peça do dominó é a perda. Essa perda ocorreu por um contato de uma força maior para uma força menor. Esse contato tem uma causa imediata. Essa causa imediata tem uma causa básica. Essa causa básica tem uma causa gerencial. Então é esse sentido aqui que a pecinha do dominó vai derrubando uma, vai derrubando a outra. Então sempre vai ter causa gerencial. As causas raízes estão nas causas gerenciais. Por isso a importância de ter gestão, de ter um programa de ergonomia, tá? Porque você vai focar nas causas gerenciais. Você não vai ficar nas causas básicas, causas imediatas. E geralmente as investigações de acidentes, as grandes tragédias, as pessoas param no julgamento da terceira pecinha. Ela julga o contato, ela analisa a perda e ela para na causa imediata. No máximo vai até a causa básica. E aí sempre acaba na falácia do erro humano, né? De achar o ato inseguro, esse tipo de coisa, essa cultura que é instalada na saúde e segurança. Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu ouvi esse exemplo em 2007, numa aula do Hudson, e que é o seguinte: imagina uma esteira, e aí tinha uma peça lá, uma peça de uma caixa de aço, e ela passava por um banho. Depois o funcionário tinha que dar um tombo, e ela tinha um peso lá determinado, uns 30 quilos, 20 quilos, dava o tombo nessa peça, e ela ia para outras etapas, e tinha uma etapa de fazer um furo nessa caixa, para encaixe, para ajuste lá da peça. E aí, qual que foi a sacada? Que estudando o processo, entendendo o processo e entendendo o porquê de cada tarefa ou subtarefa dentro que cada operador executava dentro dessa linha de produção, identificou-se uma coisa tão simples, tão óbvia, mas que ninguém tinha visto. Que se eu fizesse a etapa do furo, e eu tinha que fazer uma mudança de processo ali na linha,
Se eu fizesse o furo antes de lavar, quando ele lavasse, não ia acumular água. Eu não ia precisar dar esse tombo na peça. Eu eliminaria essa atividade que não agrega valor ao processo, como o pessoal de engenharia de processo gosta de falar, e resolveria essa questão, né? Então, esse operador, por exemplo, poderia ter mais tempo dentro do processo dele, não teria esse esforço aplicado. Então, assim, esse é um dos exemplos, poderia dar outros aqui, e às vezes de eliminar a própria atividade. Uma atividade que eu não estou falando de automação só, simplesmente. Estou falando de mudança de processo, mudança na organização do trabalho, de uma atividade que simplesmente não precisaria nem acontecer se tivesse uma melhoria ali em termos de otimização, em termos de inteligência. E aí, qual que é a sacada desse vídeo? O único documento, o único momento em que a empresa vai olhar para trabalho prescrito, tarefa, que é a receita de bolo, e vai fazer um depara, e vai fazer uma sobreposição com a atividade, com o trabalho real, é na ergonomia. Nenhum outro programa dentro da empresa olha para essas questões, tá? Consegue enxergar isso. Nem engenharia de processo, nem recursos humanos, muito menos segurança do trabalho com a descrição do PPRA, tá? É a ergonomia que olha para isso. Então, esse é o vídeo de hoje. O propósito da ergonomia é focar na causa raiz, nas causas gerenciais, não ficar na superfície, não ficar olhando procurando problemas para dar soluções. Legal? Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade na hora de formular um plano de ação, porque não entende a causa raiz, não entende as causas gerenciais. Eu vou gravar um outro vídeo me aprofundando um pouco mais no modelo causal dentro da ergonomia, com outros exemplos. Então, assim, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário, é muito legal essa fomentação de troca de ideias na nossa área, é uma área tão nichada. Deixa seu comentário, o que você achou, se você concorda, se você discorda desse propósito, e até o próximo vídeo. Abraço.